Ok, eu tô prestes a te contar porque os estúdios de Hollywood não confiam na internet para enviar arquivos. E eles não são os únicos, tá? Mas óbvio que eles têm uma solução, um jeito offline de transferir dados, e algumas das empresas mais valiosas do mundo oferecem esse serviço, e você provavelmente nunca ouviu falar dele. E o mais impressionante é que esse serviço é mais simples e algumas vezes mais rápido que a própria internet. Tão rápida que uma empresa da África do Sul comprou um pombo só para provar isso. Mas você não devia saber disso ainda, então vamos voltar um pouco. A tecnologia, ela evolui extremamente rápido. E se você duvida, é só dar uma olhada na história. A própria Google tem apenas 27 anos, e esse vídeo que você está vendo agora é do primeiro escritório deles, em uma garagem na Califórnia em 1999. There's Larry, CEO of Google. Hi. As tecnologias que existem hoje parecem mágicas se comparado com as suas primeiras versões. Pega, sei lá, o primeiro sistema de armazenamento de dados, por exemplo. Ele não passava de um cartão de papelão perfurado e era capaz de armazenar apenas 120 bytes. Mas óbvio, a baixa capacidade não impediu o cartão de armazenar a maior parte dos dados do mundo durante meio século. Eles eram tão utilizados que por volta de 1955, as vendas de cartões perfurados representavam aproximadamente 30% do lucro da IBM. Mas acontece que o cartão perfurado já não é usado faz muito tempo, né? Você provavelmente nunca nem viu um. E o culpado é esse cara aqui. To design and build the prototype machine took 300,000 working hours. It was named RAMAC. Esse monstro se chama RAMAC e ele foi o primeiro HD da história. Sendo construído em 1956, ele pesava quase 1 tonelada e conseguia armazenar apenas 5 megas. Pode até não parecer muito atrativo, mas ao contrário das tecnologias anteriores, ele era super rápido, podendo achar um dado em 600 milissegundos. Mas se aquele disco rígido é um monstro, esse aqui é o Godzilla. Para te dar uma noção de escala, esse HD de 1 TB que eu estou segurando tem a mesma capacidade de armazenamento que 1429 CDs ou de uma pilha de disquetes do tamanho de um prédio. E se a gente quiser realmente apelar, ele tem a mesma capacidade que 12 bilhões de cartões perfurados. É o suficiente para fazer uma torre que vai até a Estação Espacial Internacional 5 vezes. Depois desses exemplos, fica parecendo que a gente não tem mais nenhum problema de armazenamento, né? Mas, óbvio, não é bem assim. A verdade é que você gera dado pra caramba sem nem saber. E se você quiser saber quanto, é só olhar nesse gráfico. Gerando 1,7 megabytes de dados por segundo, em 17 horas você já produziu mais dados do que todo o jogo do GTA V. Em poucos dias já criou mais informação quanto a do DNA de um ser humano e em menos de um mês você já gerou mais dados que o próprio GPT-4, um dos maiores modelos de inteligência artificial do mundo. E enviar algum desses dados é extremamente fácil hoje em dia, né? Esse vídeo mesmo é um exemplo disso. Você provavelmente não me conhece, mas mesmo assim consegue ver ele independente do lugar do mundo em que você estiver. Quando você deu play nesse vídeo, o servidor do YouTube, provavelmente localizado na Europa ou nos Estados Unidos, começou a mandar, em altíssima velocidade, pacotes digitais necessários para que seu computador consiga construir esse vídeo em tempo real. A infraestrutura necessária para fazer esse tipo de coisa é simplesmente sensacional. E ela envolve, inclusive, cabos de fibra ótica que percorrem o fundo dos oceanos. E apesar de eu não falar sobre esse assunto agora, você pode ter certeza que vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal. Tá, mas pensa aí comigo. Os primeiros cabos de fibra ótica só surgiram nos anos de 1980. E antes disso, como que as pessoas enviavam arquivos? Bom, elas não tinham muitas opções, né? Então isso era feito do jeito mais simples possível. Os dados eram levados pessoalmente dentro dos dispositivos de armazenamento, como pendrives, disquetes ou HDs. E por incrível que pareça, isso ainda rola hoje em dia, tá? Esse tipo de transporte de arquivos tem nome, e é chamado de sneakernet. Mas sério, por que alguém ainda usaria esse tipo de transmissão? Sendo que a internet hoje é super rápida, capaz de enviar gigabytes de arquivos em 1 segundo. Acontece que a internet ela funciona muito bem para arquivos pequenos, como fotos, vídeos, PDFs ou até mesmo jogos, né? Mas ela fica cada vez pior conforme o número de arquivos e quantidade de dados vai aumentando. E se você nunca percebeu isso, bom, faz sentido, né? A maior parte do tráfego de dados é feito por grandes empresas ou indústrias. Pensa nos arquivos brutos de gravação de um filme como Hollywood, por exemplo. Cada cena é registrada em altíssima resolução, com múltiplas câmeras. Ou então satélites da NASA, que estão constantemente coletando imagens em todas as partes do universo. Medições do clima, dados de exploração espacial, de milhares de satélites. Se eles precisarem enviar esses dados alguma vez, eu suspeito que a internet pode não ser a melhor opção. E para te dar o exemplo do porquê, vamos fazer alguns cálculos. No meu vídeo anterior, que aliás ficou muito bom e você devia dar uma olhada,
Uma gravação de apenas 8 minutos gerou cerca de 9 GB de arquivo a uma qualidade de 1080p, mais ou menos. E apesar de 1080p ser uma qualidade ótima para o YouTube, ela não chega nem perto da qualidade de uma câmera de cinema. Filmes como Duna ou Guardiões da Galáxia, além de terem mais de 2 horas de duração, são gravados em câmeras milionárias, projetadas para capturar cada detalhe da imagem que está sendo feita. E essa qualidade tem um custo, óbvio, né? Não só no valor da câmera, mas em espaço de armazenamento. Considerando todas as imagens, arquivos de áudio, efeitos digitais, assets de edição, os arquivos de um filme podem chegar na casa dos petabytes fácil. Vamos pegar, por exemplo, o filme como Duna 2. O filme todo foi gravado com a câmera Arri Alexa LF, que é uma das câmeras mais tecnológicas do mercado e o sonho de qualquer cineasta ou pessoa que gosta de gravar vídeo, né? Sério, dá uma olhada nessa lindeza. E o kit básico dessa câmera pode chegar a 93 mil euros. Isso é muito dinheiro, mas óbvio que não é isso que a gente quer saber, né? E aí, qual o tamanho de 1 minuto de filmagem gravado nessa câmera? A página oficial da Arri dá pra gente várias informações para fazer a estimativa. Mas é essa palavra aqui que entrega os segredos de como essa câmera funciona. O sensor consegue gravar em uma resolução de 4,5K, mas tem um pequeno problema. O sensor ele só mede a intensidade da luz que entra na câmera, né? E por esse motivo, todas as imagens registradas pelo sensor saem em preto e branco. Por sorte, existe uma solução genial para registrar a cor das imagens. E esse é um filtro Bayer. Dentro desse quadrado existem 3,77 milhões de filtros RGB, um para cada pixel, e eles estão organizados de um jeito bem específico. Quando a luz passa por um filtro verde, por exemplo, todas as outras cores são bloqueadas. Com a medição da intensidade da luz feita pelo sensor, a câmera gera uma representação da imagem que é feita só de luz verde, né? E depois ela repete todo esse processo para as outras cores principais, que são o azul e o vermelho. Usando um algoritmo bem complicado que eu não vou explicar aqui agora, né? Você junta essas 3 imagens e obtém uma única fotografia colorida. Esse processo é chamado de interpolação cromática, e é ele que reconstrói as cores reais da cena a partir das informações que o sensor registrou. Mas como diabos isso ajuda a gente a saber o tamanho do arquivo? Bom, cada pixel armazena 1,5 bytes de dados, e se temos 3 imagens com 3,77 milhões de pixels cada, então cada uma dessas imagens usa 61,96 megabytes de espaço. E para um vídeo de 90 frames por segundo, a gente acha um valor de 5,58 GB por segundo de filmagem. E ok, a gente finalmente chegou em um valor. Mas agora a gente precisa saber quantos segundos de gravação um filme desse calibre tem, e é aí que a coisa complica. O tempo real de filmagem de uma produção cinematográfica em um dia varia muito mesmo. De alguns minutos a várias horas, dependendo da cena. E o máximo que a gente consegue fazer é estimar esse tempo, né? Então, assim, vamos considerar que, em média, é feita 1 hora de gravação por dia. E sabendo que todas as cenas de Duna 2 foram filmadas entre julho e dezembro de 2022, ou seja, 6 meses de gravação, a gente chega no tamanho final de arquivo de 3,61 petabytes de dados para filmagem de uma câmera. Ah, e lembrando que eu não estou considerando os arquivos de áudio, modelo de renderização 3D e efeitos especiais. E nem todas as outras câmeras presentes em um set de filmagem, né? Eu não ficaria surpreso se, no final das contas, a quantidade de armazenamento necessária para fazer um filme desse calibre fosse, sei lá, 5, 6 ou até 10 vezes maior do que a minha estimativa, tá? Então vem a pergunta. Quanto tempo demoraria para enviar um arquivo desse tamanho pela internet? Vamos lá. Existem 2 cenários para a gente analisar. No primeiro, você é um cineasta amador e você tem que enviar seu arquivo de 3,6 petabytes com a sua internet de 1 GB por segundo. E não me entenda mal, tá? Essa é provavelmente a melhor internet residencial que você pode achar. Mas mesmo assim, se tiver com pressa, você vai se dar mal. Com essa internet, vai demorar um pouco mais do que 4 meses para enviar todo o arquivo. Agora, no segundo cenário, as coisas melhoram um pouco, tá? Até porque você é um empresário bem-sucedido e a sua empresa tem dinheiro para investir no melhor pacote de internet comercial disponível. E agora a sua internet aumenta para 10 GB por segundo. Bom, esse arquivo vai ser enviado rápido agora, né? Mais ou menos. Agora o tempo diminuiu. Diminuiu de 4 meses para 13 dias de envio. Ah, e isso considerando que a internet será completamente dedicada para transferência, tá? Vai ficar sempre na velocidade máxima e sem cair em nenhum momento. Ok, enquanto eu pesquisava sobre como resolver esse problema, eu descobri que várias empresas já passaram pela mesma situação. Em 2009, uma empresa de TI localizada em Durban, na África do Sul, notou que sempre que precisava enviar os arquivos pela internet demorava muito. Então eles contrataram um novo funcionário para resolver o problema, um Winston.
Esse pombo ficou responsável por levar um pendrive de 4 GB para uma sede da empresa numa cidade vizinha, a 80 km de distância. E é claro, né, com medo de ser demitido, o pombo entregou o pendrive rapidinho. E depois de 2 horas e 6 minutos, mais ou menos, os arquivos estavam completamente copiados na máquina de destino. Durante esse mesmo tempo, a transferência via internet estava em 4% ainda. Mas 2019 foi há 16 anos atrás, né? E aí, será que hoje alguma coisa melhorou? Um youtuber chamado Jeff Gerlin testou essa teoria de novo em 2023. Mas dessa vez... Não, pera. Quem que é esse cara aí? Esse não é o Jeff. Ah, tá. Agora sim. E dessa vez, ele testou com 3 SSDs de 1 TB. E para melhorar a comparação, ele pegou um avião até o Canadá para testar se a propulsão a jato não seria mais eficiente que a propulsão a pássaro. Eu vou deixar o vídeo todo aí na descrição caso você queira dar uma olhada, mas para te dar um pequeno spoiler, o pombo ganhou de novo da internet. Bom, pelo menos se a distância for até 800 km, mais ou menos. Obviamente, nem Hollywood e nem os cineastas do nosso exemplo podem treinar uma frota de pombos para enviar os arquivos em longas distâncias, né? Eles precisam de um jeito um pouco mais profissional e eficiente de fazer isso. Lembra da Sneakernet? Pois é, existem diversas empresas que oferecem esse serviço como alternativa à transferência via internet. E a mais conhecida é a Amazon, a 5ª empresa mais valiosa do mundo. E não, esse vídeo não é patrocinado, tá? A Amazon oferece 2 categorias desse serviço. A primeira e mais simples se chama AWS Snowball, e com ela você consegue uma maleta cheia de HDs que guarda até 80 TB de arquivos e pode ser levada para qualquer canto do mundo. A outra opção, ela já é um pouco maior, né, para quem precisa de mais armazenamento. E esse é o AWS Snow Mobile. Um caminhão capaz de carregar até 100 petabytes de dados, que vai, convenientemente, até onde você quiser e estaciona na porta do seu data center para descarregar tudo. E por mais absurda que essa solução pareça, a ideia funcionava e funcionava bem. Mas apesar de resolver o problema, ela era uma solução caríssima, muito mais cara do que qualquer plano de internet. E não tinha como ser diferente. A logística por trás disso era gigantesca. Rota planejada, criptografia de ponta, controle rígido de acesso, rastreamento via GPS em tempo real e, em alguns casos, até escolta armada. No fim, o serviço acabou sendo descontinuado, deixando para trás uma das soluções mais insanas que a nuvem já teve. Mas, obviamente, uma solução bem feita, ela não te prende a apenas uma tecnologia, né? Hoje em dia, a transferência de arquivos grandes usam soluções mistas, ainda usando como exemplo a Amazon. Ela tem vários terminais de transferências espalhados ao redor do mundo e você mesmo pode levar os seus dados até um desses terminais. Eles ficam encarregados de subir os seus dados para a nuvem usando toda a infraestrutura deles, que, convenhamos, é muito mais potente que a sua, né? Isso resolve ou pelo menos alivia o maior gargalo que a transferência via internet tem, que é justamente o tempo de upload. E aí, depois que os seus dados já estão na nuvem, você pode fazer o download deles diretamente no seu computador ou local de destino, ou então, se você quiser, voltar em algum terminal para fazer o download também usando o sistema e infraestrutura da Amazon. Essa mistura do online com o offline acaba trazendo o melhor dos dois mundos. E quando uma empresa não sabe equilibrar isso, acaba perdendo tempo, dinheiro e às vezes os próprios dados. Em 2007, o governo britânico aprendeu isso da pior maneira. Eles precisavam enviar os dados de 25 milhões de pessoas para a auditoria do governo. E eles resolveram fazer isso pelos correios, em 2 CDs e sem nenhuma proteção. E adivinha, né? Os CDs foram roubados, eles nunca chegaram. He said, Mr. Thomas, we've lost 2 unencrypted disks containing the entire child benefit database, every parent in the country with their bank details. I'm very worried about this. We're still hunting very hard for these disks. Could you please give us a couple of days and keep it confidential? 2 days later, the story hit all the front pages. O estrago custou centenas de milhões de libras. Só as cartas de desculpas para os afetados saíram por mais ou menos uns 3 milhões. E sim, eles vacilaram bonito. E talvez, só talvez, contratar o pombo Winston fosse uma opção mais segura. Opa, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer de coração todo mundo que tá curtindo e acompanhando aqui o canal, sério. O apoio de vocês me anima demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E para quem quiser e puder apoiar ainda mais o canal, eu lancei recentemente o sistema de membros aqui no YouTube. Lá tem alguns benefícios exclusivos e é uma forma direta de me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá? Então, assim, se quiser saber mais, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas, independente disso, muito obrigado mesmo por fazer parte desse projeto comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!